Hoje eu vou sair um pouco do velho assunto de Great Reset e transhumanismo, mas não se preocupem que haverá mais logo um outro vídeo sobre isso. Mas o que eu vou tratar aqui hoje é, de certa forma, relacionado, porque a eleição americana no dia 3 de novembro está sendo comparada por analistas com a importância da eleição de Lincoln e a importância da eleição de alguém. Infelizmente foi Franklin Roosevelt. E também a importância da eleição de Ronald Reagan. Aliás, eu acho que muito mais, porque os Estados Unidos pós-Carter não estavam na mesma situação tão desesperadora como está agora na eleição pós-Obama. Eu creio que há uma outra eleição que também foi extremamente importante, infelizmente perdida pelo melhor candidato, que foi Barry Goldwater, que foi a de 1964. Que Johnson ganhou e fez aquela bagunça no Vietnã, aquela bobagem toda lá, e não houve saída adequada para os Estados Unidos. Então, essa eleição de 2020 é uma eleição crucial, e não só para os americanos, para o mundo inteiro. Inclusive por causa exatamente do restart e do transhumanismo, porque Trump é o único que tem força e vontade de atacar esses assuntos. Embora esteja bastante iludido a respeito do coronavírus, bastante iludido pelo canalha do Dr. Fauci, mas nem todo mundo é perfeito. Aliás, ninguém, né? Estou brincando. Antes, apenas duas notícias rápidas. Los hermanos argentinos, mais uma vez, estão dizendo Malvinas Argentinas. Sempre que eles estão lá embaixo, mal, o governo está caindo aos pedaços, como do general Galtieri em 82 e agora o do Fernandes, eles apelam para o pseudo-nacionalismo. Aquilo não é nacionalismo, não é patriotismo, não é nada, é uma burrice impressionante. E eles lançam mão, então, do Malvinas Argentinas. E eu aposto que aquele pessoal todo que estava protestando contra o governo do Fernandes vai apoiar o governo do Fernandes quando ele fizer o discurso na sacada da Casa Rosada. Vai encher a Praça de Mayo das mesmas pessoas que estão protestando. Foi assim em 82. Até as padres da Praça de Mayo, que eram comunistas, foram para lá para saudar o general Galtieri. Bueno, assim se vai a Argentina. Como diz um amigo daquele rapaz, que excelente comentarista de economia, Fernando Ulrich, ele tem um amigo que disse para ele: a Argentina é um eterno déjà vu. E é tudo igual. Eu disse isso quando o Fernandes foi eleito. A próxima vai ser Malvinas Argentinas. Aí eles vão votar depois num outro antiterrorista, que agora o ciclo vai ser mudado, porque o ciclo militar não vai poder existir mais, porque os militares estão abaixo da crítica lá. Não tem dinheiro para nada. Acho que nem tanque de guerra tem mais, sei lá. E estão entregando tem um outro fator desestabilizador, que é a China. Mas a outra notícia, antes de entrar nos Estados Unidos, infelizmente eu não estou entrando nos Estados Unidos, estou entrando num assunto dos Estados Unidos, o novo ataque de vírus lá na Inglaterra, e o novo lockdown terrível, muito pior do que foi o primeiro. Ontem o Boris Johnson, que eu acho que está fazendo uma besteira enorme nesse troço, vai perder provavelmente tudo que ele ganhou com o Brexit, que aliás vai indo muito bem. Depois eu vou comentar
futuramente, mas ele foi decretado a partir de amanhã, quinta-feira, um novo lockdown. E isso está levando o candidato, eu agora não vou lembrar o nome dele, mas eu acabei de vê-lo, é um cidadão negro, que é candidato a prefeito de Londres, encheu a Trafalgar Square ontem, acho que foi ontem, não sei. Acho que tinha centenas de milhares de pessoas, não sei quantas, sem máscara, e um protesto absolutamente pacífico, mas raivoso contra essas medidas de lockdown. Ninguém usando máscara, todo mundo, e ele defendendo claramente que parem com isso, nós não vamos destruir o nosso comércio e a nossa indústria por causa de uma porcaria que ninguém mais acredita direito nisso. Então, há uma reação que eu estava sentindo falta, porque eu conheço o povo britânico. Não conheço só apenas por conhecê-lo pessoalmente a Inglaterra e o mundo, fui várias vezes, mas por conhecer bem a história. É uma das histórias que eu melhor conheço, é a da Inglaterra. Porque me é mais apaixonante, vamos dizer. Inglaterra e Estados Unidos, os anglo-saxões. Então eu estava esperando isso há muito tempo, que houvesse isso, porque eles estavam muito carneirinhos. Ora, o sujeito que mandaram no mundo inteiro agora, tudo carneirinho. Bom, vamos então ao que interessa hoje. As chances de Donald Trump são, eu diria, razoáveis. Tem muita gente assim, de uma super, hiper euforia, que vai ser um landslide. É possível. É possível que seja. Mas não é nem garantido que ganhe. Há muitos estados em que ou os democratas estão levemente na frente ou há um empate técnico nas pesquisas. Eu não acredito nessas pesquisas, é claro. Porém, isso ocorreu em 2016 e eu, mas mais próximo, não assim, ainda com mais de um mês pela frente, que é dia 3 de novembro, eu não, um pouco mais perto, de 2016, pelo que eu estava lendo, eu disse, Trump está eleito. E de madrugada, eu fiquei na televisão vendo lá o final da... Bom, quando passou de 270 votos eleitorais, pronto, ali eu fui embora trabalhar, porque naquela época eu trabalhava. Esse eu não vou ficar mais tempo. Agora, eu não sei ainda, ou é um landslide, mas há uma grande possibilidade de uma sujeira que atrapalhe, que leve a decisão para a Suprema Corte, como já houve no ano 2000, que a eleição acabou sendo decidida pela Suprema Corte, porque a Flórida não terminava as apurações nunca. E houve uma injunção do Partido Democrata da Suprema Corte da Flórida para recontagem, e os republicanos entraram na Suprema Corte para impedir a recontagem. E conseguiram, e portanto a diferença de Bush era pequena, mas foi eleito Bush contra Al Gore, e depois os próprios jornalistas continuaram a sua recontagem, e a diferença deu maior ainda do que tinha dado na primeira apuração, na apuração oficial. Então não se sabe muito bem. Mas há uma notícia muito boa para o Donald Trump. A investigação sobre a Burisma e a família Joe Biden, principalmente o filho Hunter Biden, está para ser terminada e largado um relatório nas próximas 24 horas. Eu estou falando hoje, quarta-feira, 23, não sei quando vai dar
para pôr no ar o programa, mas se isso seria então na quinta-feira, amanhã. O repórter Joe Solomon revelou o que Biden não disse ao público. Joe Biden fez demitir, obrigou, como vice-presidente de Obama, a demitir o procurador-geral da Ucrânia, Shokin, que era o que estava investigando o caso do filho dele, Hunter Biden, com a Burisma, firma que ele era sócio na Ucrânia. Ontem à noite, esse repórter esteve no show do Lou Dobbs e disse que a investigação vai ser divulgada em 24 horas. Não sei se será ou não, mas vamos ficar de olho. Primeiro, o Departamento de Estado de Joe Biden e Obama sabia que Joe Biden e Hunter Biden estavam se envolvendo em um conflito de interesses com a Ucrânia. Quem era o Departamento de Estado? Nos primeiros 4 anos foi Hillary Clinton, depois foi John Kerry. Ambos sabiam do que estava acontecendo. Segundo, o Departamento de Estado detectou suborno de 7 milhões de dólares pagos pela Burisma, a empresa que contratou Hunter Biden para caçar o procurador que estava investigando o filho do Joe Biden, do Sleeping Joe. Terceiro, houve uma campanha de pressão dentro do Departamento de Obama, Departamento de Estado de Obama, e dentro da Casa Branca, invocando o nome de Hunter Biden na tentativa de pressionar o governo dos Estados Unidos para que as alegações de corrupção do Burisma desaparecessem. A Casa Branca e o Departamento de Estado, já nas mãos de John Kerry, fizeram uma pressão enorme na Ucrânia e nos Estados Unidos para esconder o assunto. Finalmente, não foi apenas o Departamento de Estado. O Departamento do Tesouro sinalizou várias transações com dinheiro estrangeiro fluindo para as empresas conectadas a Hunter Biden. E calou a boca. Isso, então, é uma notícia excelente, porque se realmente sair, vai equivaler àquela denúncia da Hillary, que retornou pouco tempo antes da eleição, em 2016, dos e-mails da Hillary. Mas, pela frente, tem ainda um outro assunto importantíssimo, que é o Senado americano. O Senado será renovado. E são 53 republicanos hoje em dia e 45 democratas, mais 2 independentes que votam com os democratas, portanto 47. Existem 35 cadeiras que vão ser disputadas agora. Estados Unidos é 1/3 a cada 2 anos, renova 1/3 do Senado. Como lá é 2 senadores por estado, 1/3 de 100 é 33, às vezes é 34. 2 vezes 33, 1 vez 34. E acontece que vão ser 35 cadeiras em disposição, porque tem 2 eleições especiais para substituir senadores que saíram no Arizona e na Geórgia. Eu não conheço a lei de todos os estados, 50 estados americanos, mas eu conheço a Constituição. A Constituição, até pouco tempo atrás, dizia que os senadores eram indicados pelos estados. Eles passaram a ser eleitos apenas há pouco tempo atrás. Eu já falei isso num programa aqui antes. Eleitos pelo voto popular. Porque eles são representantes do Estado e não do povo. Ora, quando vaga
fica vaga um lugar de senador por renúncia, impeachment ou morte, geralmente, a maioria dos estados, é o governador que indica alguém para ficar até o fim do exercício daquele que saiu ou morreu. Não existe lá essa barbaridade que existe aqui no Brasil, essa loucura de suplentes de senador. Isso não existe. Lá, o governador, ou não há estados que é a Assembleia, a maioria é o próprio governador do estado que nomeia um substituto até o fim do mandato. As eleições suplementares só serão feitas no término. Aí, ou, se não for no término, perdão, ele é nomeado até a próxima eleição senatorial do estado. Então, entram esses estados de Arizona, que foi John McCain, que faleceu, e da Georgia, que eu não tenho bem ideia do que é de quem foi, quem é que faleceu. No Arizona, quem está substituindo e candidata é Martha McSally. Martha McSally tem chances de se reeleger, mas Mark Kelly, desculpem, Martha McSally e Mark Kelly, do Partido Democrata, está com maiores chances. Não esquecendo nunca que, embora a vaga fosse do Partido Republicano, era de um Rhino McCain, Republican in name only. Então, quem vota em McCain provavelmente vota democrata agora. Esse é o grande problema, que já vou entrar por quê que é problemático. Então, há uma grande chance de que esse Senado não fique os 53-47, mas sim 52-48. O que acontece é que nós temos agora pela frente, e esse é o próximo assunto, e o mais importante, o fato da morte de Ruth Bader Ginsburg, da Suprema Corte Americana. Ora, a Constituição americana é clara, ela diz que a vaga de um dos justices, como são chamados os membros da Suprema Corte, o presidente nomeia um outro, indica um outro, e o Senado vota, aprova ou não aprova, enfim. Então, a Constituição está sendo seguida. O Trump está absolutamente correto em querer nomear rapidamente e levar a votação no Senado. Ontem, essa nomeação tem que ser passada pela comissão que chamaríamos aqui de Constituição e Justiça, que é o nome aqui, será passado por essa comissão, cuja maioria é republicana, como todas as comissões. Lá, o partido que tem a maioria nas comissões também. O partido que tem a maioria nas comissões também. E já está garantido o voto da comissão, e o voto em plenário será imediatamente Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, já avisou que haverá o voto imediatamente, assim que for possível. Ora, isso dá a Trump uma grande vantagem, e aí é que entra a necessidade de ter essa maioria que ele tem, porque ele conseguiu 51, que é o necessário, porque Mitt Romney resolveu votar a favor. Mitt Romney ficou muito irritado com o que fizeram com Kavanaugh, logo no início da gestão do Trump.
E ele, apesar de ser um rhino também, ele garantiu o voto dele e aí deu os 51 votos, porque duas senadoras, Susan Collins, do Maine, e Liza Murkowski, do Alasca, se recusam a votar. Elas dizem que deve ser deixado para a eleição, para após a eleição, e o presidente que for eleito, então escolherá um membro da Suprema Corte. Isso não é constitucional. Elas estão inventando essa história. Surgiram vários nomes que foram diminuindo a quantidade, uma lista de 5 nomes, 2 principais estão no momento. E Trump já soltará o nome na sexta ou sábado próximos. Quer dizer, 23, 24, 26 ou 27, sairá o nome e imediatamente irá para a comissão do Senado e depois para o plenário. Basta maioria simples, não tem maioria maior do 2/3 nem nada, é simples. Então, é muito possível, quase certo, que saia essa eleição, essa escolha. Ela está, então, no momento, pelo que se sabe, entre 2 mulheres, Amy Coney Barrett e Bárbara Lagoa. Vou dar umas pequenas indicações. A Amy Coney Barrett, que esteve com o Trump ontem, os defensores da direita apoiam sua possível nomeação por causa dos seus escritos sobre a fé e a lei. Os conservadores religiosos estão especialmente entusiasmados com Barrett, quando, durante a ausência de confirmação de 2017 para seu cargo atual de juiz, a senadora democrata Dianne Feinstein sugeriu a ela que o dogma vive ruidosamente dentro de você. Os apoiadores acreditavam que a indicada estava sendo desacreditada por ser católica. E é verdade. Por todas as razões pelas quais Trump está considerando seriamente Barrett, senadores democratas e defensores liberais se estão contra ela, evidentemente. Críticos, além de Feinstein, o democrata sênior do Comitê Judiciário do Senado, Comitê Judiciário é o nome, sugeriu que os pontos de vista religiosos influenciariam suas decisões. Eu pergunto, é possível não influenciar? Quer dizer, eles querem alguém que não se influencie pela sua religião. Então teria que ser ateu. Mas o ateísmo, de certa forma, é uma religião, não é? Eu até digo, eu fui ateu anos, e eu digo, ateu é um sujeito que não acredita em Deus porque não admite concorrência. Então, quer dizer, se o sujeito é ateu, ele pode, ou se ele é luterano, agora, ela não pode por ser católica. Quer dizer, ela estaria sendo influenciada pelo seu catolicismo, mas é óbvio. Esse medo que eles têm é da revisão do aborto. Mas a outra que está sendo cotada, que é Bárbara Lagoa, ela é um típico perfil da cidade onde ela nasceu, Miami. Ela é representante da Flórida. É filha de pais que fugiram do governo comunista de Fidel Castro. Olha o peso que essa moça tem também. Cresceu bilíngue e conservadora. Trump confirmou segunda-feira que Bárbara tem 52 anos, a outra tem 48. Quer dizer, durariam muito tempo. É um dos 5, que Bárbara é um dos 5 juízes selecionados para substituir Ruth Ginsburg. Bárbara Lagoa é membro da Corte de Apelações de Atlanta, foi juíza da Suprema Corte da Flórida e defendeu gratuitamente a família do Balcerito, aquele garoto.
Elian González, que acabou perdendo, né? Foi obrigado a voltar para Cuba. Há 20 anos atrás isso. Ela defendeu pro bono, como se diz lá, de graça. Se nomeada, será a segunda hispânica, depois de Sônia Sotomayor, que é de origem porto-riquenha. Então, ela, de origem cubana, ela seria a primeira. Ao discutir a lista restrita na Fox, Trump fez menção também a um outro grande nome de Michigan. Uma referência, disse um oficial presente, à juíza federal de apelações Joan Larson. Só Trump sabe quem ele vai escolher. Aliás, talvez ele nem saiba ainda. Há vantagens e desvantagens em ambas essas candidatas, que são, no momento, as mais cotadas. Não quer dizer que vai ser uma delas. Pode ser essa Joe Larson, pode ser um outro qualquer. Ele já mais ou menos deixou claro que vai ser mulher. Só. Então, tiraram os nomes dos homens que estavam cotados, já caíram fora. Mas aqui existe, isso é um comentário meu, existe uma armadilha para o Trump. Não, ninguém armou essa armadilha. É uma armadilha constitucional. A Constituição lhe dá totalmente o direito. No entanto, notem bem, o enterro da falecida Ruth Ginsburg será quarta-feira. Não vai ficar mal para muita gente nomear alguém antes, inclusive, de estar enterrada a morta? Trump, eu estou fazendo um comentário meu, esse. Mas eu suponho que Trump esteja levando isso em consideração. Porque, principalmente entre conservadores, essas coisas são muito importantes. E o Trump só conta com o voto dos conservadores, que são a maioria, foram a maioria e poderão ser, não foram a maioria, foi a maioria dos estados, mas a Hillary ganhou no voto popular. Mas, de qualquer maneira, ele conta com o voto dos conservadores. E os conservadores são muito de respeitar essas coisas. Então, é necessário que ele nomeie rapidamente para que possa o processo ser acabado antes da eleição. Porque aí, se ele perde, ele fica como o pato banco, se chama sitting duck. Porque o Joe Biden estará eleito, o Senado toma posse em dezembro, já tomará posse o novo Senado, e a previsão, no momento, as previsões dão 50-50, ou 52-48 para os republicanos. Nenhuma está dando maioria democrata. Ora, também o outro fato é o seguinte: a desistência daquelas duas senadoras de votar, mas a Mitt Romney aceitando votar, ele tem 51 votos. Ele poderia ter, até o Mitt Romney pode desistir, porque empataria. Não se sabe, inclusive, se essas duas vão votar contra. Elas podem simplesmente não votar. Mas, de qualquer maneira, precisaria de 51 votos a favor. Não importa os votos contra. Se ele perde 50-50, se ele perde Mitt Romney, por exemplo, ele já está aprovada a candidata. Por quê? Porque o presidente do Senado é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Lá continua sendo como era a antiga Constituição brasileira, se é que isso aqui pode se chamar de Constituição, aquela porcaria, mas, bom, antes era assim. O vice-presidente da República era o presidente do Senado. Agora, de maneira geral, ele só assume a presidência em casos desse tipo, de crise.
normalmente existe, não é um vice-presidente, é eleito um presidente pro tempore. Quer dizer, é o presidente que ele fica presidindo todas as sessões normais, etc. O Mike Pence fica fazendo o que ele precisa fazer, não tem que estar lá. Agora, em situações críticas como esta, ele estará lá. Com certeza ele vai presidir essa reunião do Senado. Então, mesmo que seja 50-50, ele tem o voto de Minerva, que muita gente confunde. Minerva é quando não pode votar, só vota se houver empate. O presidente do Senado não vai votar. Minerva não votava no Olimpo, só se desse empate. O outro voto, que o cara vota e depois vota de novo se der empate, chama-se voto de qualidade. É outra coisa. Bom, hoje é só isso que eu vou falar, porque vamos esperar os acontecimentos. Eu tenho tempo ainda para fazer mais 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto da eleição americana. Agradeço, como sempre, a paciência e a audiência.